Bom dia, meu povo. Depois do episódio de Abraão falar no Egito que Sarai era sua irmã, ele retorna, volta do Egito. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico com gado em prata e em ouro. E fez a sua jornada ao sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai. Até ao lugar do altar que Dante ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não tinha habitar, que não podiam habitar junto. Então eles separam-se, porque o pasto que eles tinham não era o suficiente para que os dois alimentassem o seu gado. E também estava havendo uma contenda entre os apacentadores de Ló e os de Abraão. E houve contenda entre os pastores de gado. E aí Abraão disse, vamos ver em qual lado tu vai, para o norte, para o sul, qual tu escolher para um lado, eu vou para o outro. E disse Abraão, ora, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e partiu-se um para o outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas tendas da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar até a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também, a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, habitou nos cavalos de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então aqui nós temos aqui o Abraão já tinha se separado de Ló. Cada um caminhou para o seu determinado local. Ló contemplou Sodoma. Acredito piamente que mais homens cometeram um erro quando estão avaliando uma oportunidade de que em qualquer situação da vida. Muitos homens começaram e não pediram a Deus para conduzi-los em seus negócios ou planos. Se Ló tivesse pedido ao Deus de Abraão que fizesse a escolha por ele e o guiasse, Deus nunca o teria levado a Sodoma. Deus sabia o que aconteceria naquela cidade. Ele sabia que o juízo viria sobre aquela cidade da planície. Mas Ló foi como muitos homens. Pensou que poderia cuidar de seus próprios assuntos. Não queria que Deus interferisse em suas transações comerciais. Ele podia orar sobre coisas espirituais, mas não achava necessário orar por seus próprios. Era inconcebível a ideia de perguntar a Deus quando tivesse numa oportunidade como essa. Ele poderia ter toda aquela planícies bem regadas e ele as escolheu. Muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Nós não procuramos buscar de Deus. Buscar a orientação dele para que nós possamos ser conduzidos aqui nessa terra. Fazemos as coisas ao nosso bel prazer e dá tudo errado. Porque Deus tem que estar à frente, tem que estar no controle de tudo. A primeira guerra dos 4 reis contra 5. Então houve aqui, depois que Abraão se instalou e tudo, houve uma guerra. Desses 4 reis que estão aqui. E aconteceu no dia de Anfarel, rei de Siná, Arioque, rei de Elassar,
Quertolá-Omé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adiná, e Zemebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoás. Todos esses se ajuntaram ao vale de Sedim, do qual estavam guerreando. E o que ocorreu? Eles levaram todo o povo cativo, inclusive a família de Ló, com todos os seus animais e com todos os seus servos. Mas um escapou e foi contar a Abraão o que tinha acontecido com seu irmão Ló. Ló é levado cativo. Também tomaram Ló que habitara em Sodoma, filho do irmão de Abraão e sua família, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o Eteu, que habitava junto aos carvalhos de Maré. O Iuá morreu, irmão de Escol. E aí o que fez Abraão? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou e seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Roba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de voltar de ferir aquele Omolé, e aos reis que estavam com ele, no vale de Save, que é o vale do rei. Então, quando Abraão trouxe todo o povo que foi cativo pelos 5 reis, ele trouxe cada um ao seu habitat. E aí o rei de Sodoma queria dar bens, pagar contribuição a Abraão, mas Abraão não aceitou. Abraão disse o seguinte: Abraão, porém, disse ao rei: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que deste um fio até a correia do sapato, que não tomarei coisa nenhuma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão não recebeu a oferta da qual o rei estava querendo dar para ele por ter livrado o povo do cativeiro. Salvo tão somente os jovens que comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram. Ama, Escol e Mara. Estes tomam a sua parte. Então ele diz que somente aqueles 3 que tinham ido com ele, junto com ele, e os outros 300. Mas ele não queria nada. Então aqui nós temos um pouco da história de Ló, de ter escolhido um caminho, e mais à frente conheceremos mais a trajetória de Abraão e de Ló. E aqui eu quero deixar que vocês façam uma reflexão nessa história de Ló, de Abraão e Ló. Vamos fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. Os homens buscam poder, 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 esquecem do que estão embaixo. Mas nós só temos um propósito, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós só encontramos salvação em Cristo Jesus. Todos os dias aqui no meu vídeo eu digo que só existe 2 caminhos, porque a palavra de Deus é bem clara, é céu e inferno. Só existe 2 caminhos, o bem e o mal. Se tu escolheres o mal, tu vai sofrer as consequências. Se tu escolheres o bem, tu vai descansar no paraíso após tu partir dessa terra. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: tem bom ânimo, aqui tereis aflições, mas eu venci. Que era para nós ter bom ânimo. Primeiro ele disse assim: aqui tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Para que nós possamos vencer essas dificuldades que temos aqui, essas tentações, esses monte de inimigo que temos ao nosso redor, para nos tirar do foco que é Jesus. Temos que vigiar, temos que estar em meditação da palavra, temos que estar firmado na rocha que é Jesus, pedindo a todo segundo que Jesus nos segure, nos firme, nos fortaleça, que Ele fortaleça a nossa fé até o dia glorioso do resgate da igreja que Cristo virá. Porque o Cristo virá. Ele veio a primeira vez, morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Ele vai vir. A qualquer momento Ele está batendo na sua porta. Enquanto há tempo, enquanto essa palavra nós temos acessibilidade a essa palavra, busque-se nessa palavra. Busque o conhecimento desta palavra, para que você não venha perder a sua salvação.
Porque viver aqui em tribulação e quando morrer a alma ir para o tormento e para o Hades, de vigia ao povo, de vigia a tua igreja que dorme, porque a igreja somos nós. Que o Senhor nos abençoe, compartilhe os meus vídeos, dê o like, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa palavra. Mas antes eu quero louvar aqui um hinozinho, que é para nós meditarmos mais ainda. Deus velará por ti. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Então lembre-se que Deus está cuidando de ti, não importa a situação que tu esteja vivendo, Deus cuidará de ti. Abre a porta do teu coração e dá lugar para que o Senhor possa habitar. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando das nossas vidas. Enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Enquanto nós trabalhamos, Ele cuida de nós. Enquanto caminhamos, Ele cuida de nós. Então, abre o teu coração para o Senhor Jesus, porque Ele está cuidando de ti. Deus abençoe, compartilhe os meus vídeos, dê o like e até o próximo, se assim Deus permitir. Até amanhã, se Deus permitir, porque a nossa vida, o nosso controle, é Ele que está no controle de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe.